Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. Livro de 1 Reis, capítulo de número 21 e o versículo de número 1. Quando os irmãos estão a procurar, eu quero fazer meu agradecimento a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa. E vendo aqui a minha esposa louvando ao Senhor, alegra muito o nosso coração, irmãos. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui. Quero agradecer a Deus porque Ele é fiel. E todos os momentos vemos a mão de Deus nos guardando e nos dando vitória. Agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor presidente. Pastor Esteu, muito obrigado. Rodeado de homens de Deus aqui neste altar e permitir que este humilde servo do Senhor faça uso da palavra. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, te dê muita saúde, muitos anos de vida, em nome de Jesus. Feliz de ver aqui pastor Reinaldo. Todas as vezes que nós estamos aqui, nós vemos a vibração dele em Deus usar a nossa vida. Que Deus te abençoe, pastor, em nome de Jesus. Revira todos os obreiros. Pastor Márcio, muito obrigado. Pastor Márcio mandou mensagem hoje, disse, já vai preparado que se precisar vai ser você que vai pregar hoje. E eu perguntei para minha esposa, está ansiosa, o coração está acelerado? Ela disse, tá. Eu falei, imagina o meu. Mas temos aqui alguns minutos, irmãos, para nós meditarmos nessa palavra. Quero ser bem fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Quantos acharam o livro de 1 Reis, capítulo de número 21? Diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jerelita, tinha uma vinha em Jereel, que estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me da tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao pé da minha casa, e te darei outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote que lhe falara, dizendo, não te darei a herança dos meus pais. E você diz amém. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Quando o pastor nos disse que seria possível de nós estarmos trazendo a palavra nesta noite, o Espírito do Senhor saltou esta palavra no meu coração. E é bem verdade, irmãos, em que muitas das vezes nós queremos procurar uma palavra que agrada, mas o Senhor tem nos feito entender que é melhor agradar a Ele do que agradar aos homens. E nessa noite nós temos a convicção de que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Quando nós olhamos para o texto a qual nós acabamos de fazer menção, nós vamos entender que a Bíblia vai narrar a história deste homem. E nós não temos muitas coisas a falar deste homem chamado Nabote, a não ser de que ele
permaneceu fiel e temente ao seu Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que este homem recebera uma herança da sua família. Herança essa que muitas das vezes não tinha um custo, não tinha algo que lhe custava, mas tinha um valor significativo no seu coração. E a Bíblia vai dizer que Acabe, corrompido, ele vai desejar a vinha deste homem. Irmãos, e para nós entendermos sobre o que nós vamos falar hoje, é bem verdade que nos dias em que nós vivemos, para sobre nós, sobre a igreja, sobre a nação, sobre o povo, tentar fazer e achar coisas mais fáceis para nós caminhar. É bem verdade que em meio a uma discussão é mais fácil abandonar e ir embora. É bem verdade que em meio a uma dificuldade é bem mais fácil abandonar e deixar as coisas acontecer. Mas o que nós temos que entender nesses últimos dias é que o Senhor vai nos fazer passar por algumas situações que Nabote passou, porque o Senhor quer testar a nossa fé diante dele, testar o nosso temor diante do Senhor. E é bem verdade, irmãos, que diante desta palavra nós conseguimos entender que o inimigo da nossa alma está tentando fazer com que nós venhamos lavar as mãos sobre algumas coisas, mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, ele vai voltar desgostoso, porque nós não iremos abrir mão daquilo que papai nos entregou por herança. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Acabe, ele cria em seu coração um desejo de ter esta vinha do nosso irmão Nabote. E a Bíblia vai dizer que Acabe, ele vai fazer 3 ofertas para este homem. E a verdade, irmãos, que nos últimos dias, nos dias em que a igreja está próxima de se encontrar com o Senhor dos ares, nós temos visto o inimigo também fazendo algumas propostas para alguns tipos de crente, para que o crente venha ceder, para que o crente venha desanimar, para que o crente venha até mesmo entregar o ministério. Mas nessa noite, na autoridade desta palavra, Deus vai nos fazer entender que isso aqui não tem preço, mas tem valor. Aleluia! Foi o sangue de Jesus que nos permitiu este ambiente aqui nesta noite, e querendo Satanás ou não, ele vai ter que ver a tua vitória e o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. É interessante que Acabe, ele deseja esta vinha, que é algo duradouro, que é algo que permanece por anos e anos, para lhe transformar em uma horta, em algo passageiro, em algo que dá fruto em 2 meses, pastor, e depois acabou. A Bíblia é categórica em dizer que Nabote vai dizer para Acabe: guarda-me o Senhor, de que não te darei a herança dos meus pais. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o desejo de Acabe era transformar algo duradouro em algo passageiro. O desejo de Acabe não é somente usufruir disso, mas é fazer com que o coração de Nabote sinta desprezo, sinta angústia, sinta amargura, porque se corrompeu e vendeu, entregou e deu aquilo que Deus tinha dado por herança através dos seus pais para ele. E é interessante que nos diz que nós estamos vivendo. Acabe vai se apresentar a nós como inimigo de nossas almas, dizendo: abre mão do teu filho, abre mão, irmã Selma, do teu neto. Mas o Senhor está dizendo aqui: herança
Só foi papai que deu, oh glória. E através de tudo isso, Deus vai mudar a história. O diabo se apresenta para nós para dizer: larga o ministério, larga a oração, abandona o seu filho que está na droga. Mas você vai dizer para ele: guarda-me o Senhor, que eu não vou abrir mão, eu não vou entregar e eu também não vou vender. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quando nós vemos a dificuldade na vida dos nossos, se nós formos observar na realidade de tudo, é mais fácil entregar, é mais fácil abrir mão, é mais fácil até mesmo trocar. Aleluia. Mas o Senhor está nos fazendo entender aqui nesta noite que vai chegar momento na nossa vida em que o Senhor vai permitir tudo isso acontecer, aleluia, para ver aonde está alicerçado o nosso coração. A Bíblia vai dizer, irmão, no livro de Jó, que Jó perdeu tudo, oh glória, mas ele entendeu que ele ainda tinha fé no Senhor. Então seja, irmãos, Jó não tinha perdido nada, porque quando Jó achou que tinha perdido tudo, ele ainda estava clamando e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó sabia, irmãos, que um dia Deus iria se levantar para fazer a mudança acontecer na sua vida. E agora, irmãos, Acabe, ele se apresenta a nós como inimigo de nossas almas, dizendo: troca o teu casamento, te dou uma pessoa melhor. Troca o teu ministério, vende para mim. Aleluia. E Deus está falando com alguém aqui que chegou a ponto de falar: eu vou trocar, eu vou ceder, mas assim diz o Senhor: permanece, oh glória, continua confiando no teu Deus, porque isso é passageiro, isso não é duradouro, isso é só uma temporada, é só uma estação. Vai chegar o momento que o sol da justiça vai brilhar e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acabe vai dizer: está difícil manter a vinha? Me dá. E é interessante que isso não desperta o interesse em Nabote. E Acabe vai continuar dizendo: está difícil, está penoso, está sofrendo, troca comigo. Eu te dou, irmão, Wando, uma melhor. Essas são as propostas que Satanás vem dizer no nosso ouvido. Mas isso não vai abrilhantar os olhos de Nabote. E aí Satanás vai dizer na boca de Acabe: está difícil manter a vinha, cuidar, deixar em perfeito estado. Me vende, eu te pago por ela. E é isso que acontece muitas das vezes na vida daquele crente que quer ser fiel ao Senhor. O diabo vai aparecer dizendo: está difícil o casamento? Me dá. Está difícil a caminhada? Me troca comigo. Está difícil suportar a pressão do ministério? Então me vende. Mas o Senhor está dizendo: continua, não se corrompa, não se vende, porque vai chegar o momento que Deus vai se levantar para te dar vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz, irmãos, que nada disso encheu os olhos de Nabote de prazer, porque Nabote sabia quem que tinha dado, irmão Wando. E o Senhor está dizendo com alguém aqui: tu sabe que foi eu que te dei isso. Eu fui o Senhor teu Deus que te entreguei isso nas tuas mãos, aleluia.
E agora está aparecendo alguém aí dizendo: tu não vai aguentar, passa para mim. Tu não vai suportar, troca comigo. Tu não vai aguentar, vende para mim. Mas assim diz o Senhor: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Oh, louvado o nome do Senhor. Deus está dizendo com alguém aqui: se seu filho te dá trabalho hoje, invista nele, continue orando, porque amanhã ele vai estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Nabote vai com o coração quebrantado. Ele vai dizer: guarda-me o Senhor. Ele vai demonstrar uma aptidão de fé. Porque nesse momento que vem todas as afrontas, nesse momento que vem os convites, nesse momento que vem aquilo que vem nos pensar em trocar, se nós não estivermos alicerçados no Senhor, nós não suportamos. Sabe por que tu conseguiu chegar aqui hoje? Porque o Senhor te trouxe. E tu saiu da tua casa dizendo: eu vou hoje, mas eu vou com o propósito de entregar. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: permanece aonde eu te coloquei, porque eu vou me manifestar na tua vida lá naquele lugar. Aleluia. Nabote está difícil. Entrega. Quantas das vezes, irmã Selma, alguém disse: lave as mãos, irmã Selma, nessa idade não tem como mais não. Mas lá está o coração de uma guerreira dizendo: eu confio no meu Deus. Aleluia. Foi apresentado para o Senhor, oh glória. Quantas das vezes alguém disse: não dá tempo, não tem como mais, está passando o tempo, você vai perder, você vai ficar sem condição, me entrega. E aí você bate o pé e fala: não entrego. Aí vem a proposta: troca comigo, eu te dou algo melhor, eu te dou algo que vai te trazer prazer. Mas você bate o pé e diz: eu não troco, eu não vendo, eu não entrego, porque foi herança de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dá-me a tua vinha, vende, entrega de mão beijada, lave as mãos e diz: eu não quero mais saber. Mas Nabote vai dizer: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de os meus pais. O que o diabo quer, irmãos, ele não quer fazer com que você lute por isso. Ele quer que você entenda que vai ser penoso, que vai ser dificultoso, que vai ser noite de lágrimas. Mas nós ouvimos aqui Deus falando: o crente quando chora, o Senhor responde. Eu não sei por quantas noites você tem chorado, eu também não sei por quantos meses você tem clamando, mas eu sei de uma coisa, irmãos: os olhos e os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Se você clamou, vai ter resposta. Se você está buscando, Deus vai te dar resposta, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Nabote vai dizer, Nabote vai expressar a sua fé: guarda-me o Senhor. Esta é a resposta que o Senhor quer que você fale na hora que chegar os convites, na hora que chegar as ofertas. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Essa é a resposta que você vai dar: guarda-me o Senhor, que não vou te dar, eu não vou trocar contigo, e eu também não vou vender, porque não tem preço, tem valor. Foi Jesus que deu, foi papai que deu, e eu vou guardar, mesmo que isso me custe a morte, porque eu sei que naquele grande dia o Senhor vai olhar para mim e vai dizer: que bom que você não
não se vendeu. Que bom, pastor Reinaldo, que você não se corrompeu, permaneceu mesmo diante dos convites, mesmo diante das afrontas. Deus conta contigo neste dia de dificuldade, para mostrar para o inimigo aonde está alicerçada a tua fé. Aleluia. E o interessante, irmãos, que depois de tudo isso, depois de todas essas ofertas, Nabote dá uma resposta de fé para Acabe, dizendo: isso é inegociável. Acabe, você não está entendendo, Acabe. Foi papai que me deu, aleluia. Não abra mão, irmãos. Não entregue, não troque, não venda. Faça o inimigo voltar envergonhado, cabisbaixo, abatido. Ele lembrando das tuas palavras: eu não vou trocar, nem dar, nem entregar aquilo que papai do céu me entregou, aleluia. Deus está dizendo com alguém aqui: o diabo vai voltar envergonhado, pensando: não te darei a herança que meus pais me deram, aleluia. Com a permissão do nosso pastor, pode colocar a igreja em pé, pastor. Meus irmãos, fiquem em pé conosco em nome de Jesus. Isso, fale com Deus aí neste lugar. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não é tempo de abrir mão, não é tempo de trocar, não é tempo de vender, é tempo de se posicionar, porque Deus vai mudar o quadro da sua história hoje, aleluia. E Acabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que Acabe, ele vai desgostoso, indignado para a sua casa. Por quê? Lembrando das palavras de Nabote. Qual foi as palavras, irmão Tiago? Não te darei a herança de meus pais, aleluia. Vamos citar só essa frase, todo mundo no 3. Não te darei a herança de meus pais. 1, 2, 3. Não te darei a herança de meus pais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, você que ouviu essa palavra, que Deus falou contigo, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida, para o Senhor te fortalecer diante desses convites, diante dessa dificuldade, e permanecer fiel ao Senhor. Vem, irmão, vem para frente, você que precisa de um milagre, de uma cura, você que está enfermo. Os irmãos vão te ungir nessa noite. Deus vai mudar a sua história nessa noite. Deus tem algo contigo nesta noite. Não entregue, irmãos, não venda, não troque, não aceite o inimigo dizer que já acabou, porque Deus escreve algo novo na sua vida hoje. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vem, irmãos, vem que eu já vou orar, que eu já preciso passar o microfone. Soberano Deus e Pai que estás no céu, Senhor, a tua palavra foi pregada, Senhor, da forma que o Senhor ministrou em meu coração. E aqui está, Senhor, a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, que ouviu a tua voz nessa noite, dizendo, Senhor, para não entregar, dizendo, Senhor, para não trocar, para não vender. Deus, em nome de Jesus, que cada filho teu, Senhor, nessa noite, possa ser compromissado com a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos venham ser, Pai, fortalecidos no Senhor, entendendo, Pai, que não é tempo de trocar, de entregar, de vender, mas de permanecer fiel ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá vitória à tua igreja, Senhor. Os teus filhos que precisam de cura, de um milagre, Pai, de uma porta aberta, Deus, entra com providência. Dá vitória ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. Nesta noite,
Nós gostaríamos de saber se há alguém que ouviu esta palavra e deseja entregar a sua vida para Jesus, se posicionar, tomar uma decisão. Levante a sua mão. Se você adentrou aqui e não serve ao Senhor ou está afastado da casa do Senhor, levante a sua mão e aceite ao Senhor Jesus como Salvador. Aleluia. Se há alguém nesta noite, esta é a oportunidade de você aceitar a Jesus como seu Salvador. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se há alguém